começando mais um M aqui para você no seu canal de empreendedorismo, marketing, entretenimento. Eu dei uma enrolada agora nesse início, né? Eu acho que eu dei uma... Boa, obrigado. De nada. Eu senti que eu dei uma enrolada. Há tempos que eu não dou essa enrolada no início, mas vamos embora. Então, lembrando para a galera aí do outro lado da telinha que nós estamos com horário fixo de segunda a sexta às 20 horas aqui no YouTube, então temos esse encontro marcado. E meu amigo Márcio Escudeiro, com erro no início e tudo mais, o programa quando tem essas falhas iniciais sempre é uma previsão de um programaço. E temos o nosso convidado mega especial, carioca, tricolor. Hoje não está rolando uma flapresa aqui na bancada. Mauro Melo, publicitário, professor, MBA em gerenciamento de projetos, empresário, fundador e diretor da agência Press F5. Enfim, temos muito assunto para conversar nesses próximos 60 minutos. Meu amigo Márcio Escudeiro, é com você, o nosso manual do YouTube. Não antes da galera se inscrever, da galera dar o like e ativar o sininho. Porque, meu amigo, se você quiser assistir essa live, é o que você vai ter que fazer. Se você não fizer, desliga. Vai fazer outra coisa, vai ver a Palmirinha fazendo receita. É o melhor que você tem para fazer. Não vai crocodilar a gente aqui, não. Ou você assiste e clica aí, ou não assiste. É assim que funciona. Já dei meu recado aqui. Hoje tá radical. Senti que o negócio tá mais radical. Palmirinha é legal, receitas boas. Tá bom. Bem-vindo, Mauro Soares. Mauro Melo, né? Porque tá Mauro Soares aqui pra mim, mas é Mauro Soares Melo ou Mauro Melo Soares? Pô, cara, é Mauro Soares Melo, mas assim, acaba que a gente adotou agora, né? Só o sobrenome final, Mauro Melo. E aí, desculpa aí pela confusão. Queria, de antemão, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Para bater papo sobre empreendedorismo, sobre publicidade, sobre marketing, que para mim isso é uma cachaça, né, cara? A gente não consegue viver sem isso. E tá trocando experiências com profissionais do mercado, galera que está atuando, que está sentindo na pele, né? Não aquela publicidade gourmetizada, mas aquela que acontece no dia a dia mesmo. É sempre bom. Obrigado pelo convite. Valeu. Mauro, seja bem-vindo. Se eu te chamar de Soares, aí você vai me corrigindo, porque Relaxa. Na tela aparece Soares, aqui no papel é Melo. Vai ser legal hoje. Vamos fazer uma... Foca no MM. Então, Mauro, olha só. Começar já... todo mundo aqui trabalha nesse mercado, então fica mais fácil da gente conversar a mesma linguagem. Essa quarentena deu uma porrada geral no mercado, né? E a gente de agência, a gente percebeu novas competências, né? Que agora precisamos lidar, que agora não, no início, né? E a aceleração do digital trouxe isso. Além das novas competências, eu sinto muito o fator tempo, e não só o tempo de resposta, mas o tempo para criação, né? O fator tempo já era apertado, porque o cliente sempre queria para ontem. Ele sempre quis para ontem, mas agora ele não quer para ontem, ele quer para agora, nesse exato momento, porque é questão de sobrevivência. Então, como é que vocês estão encarando esse... Não é o novo normal, né? Eu nem gosto desse termo, mas o novo normal seria o que o pessoal chama de pós-pandemia, será, né? O período pós-pandemia. Mas como é que vocês estão encarando lá na F5, você particularmente, já esse início de um normal esquisito, vamos colocar assim, um normal... que não estava no roteiro do ano de 2020, né? Sandro, é o seguinte, cara, o que eu acredito, né? Eu acredito muito no trabalho de qualidade. E qualidade sempre vai esbarrar na questão prazo. A gente ouve, né, muitas pessoas de outros ramos falarem sobre velocidade dos casos, e por a gente, às vezes, atender empresas grandes, a gente percebe que o que é velocidade para eles é totalmente diferente da nossa, né, cara? Eu vim de uma geração onde a gente ficava mesmo 3 dias sem voltar para casa, sem tomar banho, dentro da agência, criando. E com o digital, né, as coisas estão cada vez mais efêmeras. O que eu percebo é que a galera que se preparou um pouquinho antes, que se digitalizou, ela conseguiu passar por essa pandemia de uma maneira mais branda, né? E o que eu pude fazer agora, dentro desse novo normal, como a gente está chamando, são criar produtos fast, né? Ou seja, aquelas são as entregas rápidas, né? Então, por exemplo, hoje, né, um cliente que ele não vendia online
e ele se viu na necessidade de vender online, ele tem que entender o que ele precisa, né? Ele precisa de uma vaca ou ele precisa de um copo de leite? Eu sempre faço essa pergunta para os caras. E aí, se você tem que montar agora um site, você começar a vender online, vale a pena a gente construir algo mega produtivo ou você precisa simplesmente de uma plataforma que pode ser bem parecida com um template e vai fazer o teu negócio girar no momento onde cada dia conta, né? Você está demitindo gente, muitas pessoas demitiram pessoas, reduziram a equipe, todo mundo trabalhando sem integração, né? Porque eu já trabalhei de home office, obrigado, e eu sei que a galera que está curtindo isso agora, não sei se a gente vai falar mais na frente, Sim. depois vai sentir o peso do que é trabalhar sem ter a integração, né? Então, assim, eu acredito muito no mix. Então, hoje, o que eu percebo é isso. Tem clientes que passaram por um problema quase a ponto de fechar. Vou te dar um exemplo aqui. Tem um cliente que o cara tem uma empresa de levar pessoas para assistir a Aurora Boreal na Noruega. Como é que o cara vai vender isso? Né? E aí, assim, a gente tenta conversar, tenta fazer um trabalho de branding, tenta arrumar a casa enquanto isso. O que falta, gente? O que a gente pode fazer internamente? Porque vender você não vai, cara, esquece. E por outro lado, a gente tem clientes que trabalham vendendo câmeras especializadas para home office, montando escritórios para empresas, né, trabalharem remotamente. Então, esse cara ele teve um crescimento exponencial. E aí ele viu o ganho de oportunidade e você já começa a ajudar o cliente. Quando o cliente é parceiro e você tem a abertura de conversar com o marketing, né, tem essa integração entre marketing e agência, marketing e comunicação, pô, cara, por que tu não começa a vender também câmera de temperatura? E aí a gente começa a montar as estratégias, aquilo que o cara fazia muito corpo a corpo, que ele fazia muito no marketing direto, ele começou a enxergar que ele podia, sim, usar as ferramentas do Google, que as buscas por esse tipo de produto aumentaram. Então, aquilo que ele não investia, que ele não fazia no marketing digital, eu comecei a criar cultura dentro daquele negócio. Então, você cria um negócio dentro de outro negócio. Mais ou menos é isso. A estratégia nunca foi tão importante, né, Mauro? O problema é a resistência, que, por incrível que pareça, eu tenho visto no mercado, alguns empresários, empreendedores ainda têm com relação ao digital. E eu estou falando isso de conhecimento de causa, não estou falando assim para a gente apimentar a conversa, não. Porque a gente, volta e meia, se depara com pessoas que, por exemplo, agora com o relaxamento que está acontecendo no Rio de Janeiro, mais específico aqui no Rio de Janeiro, somos todos do Rio, né? O Márcio, apesar de morar em Miami, mas é carioca também, está por aqui. A gente vê que as pessoas estão voltando a abrir suas lojas físicas. E eu tenho cliente, por exemplo, que tá tão assim, fissurado na loja física que já está deixando o digital de lado novamente. Entendeu? É um negócio complicado, né? É uma cultura difícil de. A estratégia, quando você tá falando, explicando para a pessoa, para o cliente, tipo, pô, o digital é irreversível, entendeu? Não dá mais para voltar. Agora a pessoa volta volta com a loja, né, com a loja física e quer deixar de lado. Quer dizer, é um risco absurdo, né? Pagar para ver um negócio que eu, particularmente, não arriscaria, mas. Ó, eu vou te dar um exemplo, Sandro. Vou te dar um exemplo clássico, né? E assim, isso que você está falando é interessante porque é base da ansiedade do que a gente está vivendo hoje no mercado. Eu tenho um limoeiro aqui em casa, eu me amarro em tomar uma caipirinha. Só que se eu for esperar só o limoeiro, eu só vou tomar caipirinha em 2 períodos do ano. Aí eu ansioso, o que eu faço? Eu vou lá, gasto mais grana e vou ao mercado. Então, assim, é claro que a loja, onde eu estou querendo chegar, né? A loja deve dar para o cara, deve trazer para esse teu cliente aí uma rentabilidade mais rápida, né? O dinheiro gira mais rápido e o digital é alguma coisa que ele está plantando, né? É o limoeirozinho dele. E daqui a pouco você tem 2, você vai plantando mais. E eu dou um exemplo claro disso, cara, com que a gente tem os maiores varejistas, né, do Brasil. A gente tem aí figurando B2W, a gente tem Magazine Luiza, a gente tem Via Varejo e a gente, dentro desses maiores players, a gente tem as lojas 100, onde as lojas 100, sem digital, sem mercado digital, né, sem vender online, figuravam entre os maiores do Brasil. Todas as lojas fechadas na pandemia, 90 dias de loja fechada. Os caras desesperaram, né? E se você pegar aí pequenas empresas, grandes negócios, eu não lembro se foi para a época negócio, eu vi uma matéria dos caras falando que
Não, a gente não investe no digital, na venda online, porque não representa tanto assim do nosso faturamento. E aí agora, será que ele continua com a mesma opinião? Né? Então, assim, quando bate é duro, cara. Assim, eu vi um especialista na Globo News, não vou me recordar o nome, que ele falou isso. Ele falou, cara, uma empresa que não está preparada para ficar 30, 60 dias sem vender, o problema não é a pandemia, o problema é a administração. E a gente sabe que o capital de giro é um grande problema das empresas no Brasil. Muitas empresas dependem de vender para poder pagar suas contas, mas eu acho que tudo isso, cara, vai ser repensado. Agora a gente não tem que pensar em gerenciamento de crise, gerenciamento de catástrofe. Foi uma catástrofe que aconteceu. É verdade. Eu tenho uma dúvida para tirar, que é aí já pegando a publicidade mais especificamente, né? Isso é muito engraçado quando você fala da loja 100, sem vendas online, né? Sem site, sem WhatsApp, acho que eles entenderam mal o conceito do nome lá. Trocaram, né? Uma coisa pela outra. Sem nada. O que eu queria dizer era até em cima disso. A gente tinha uma publicidade muito bacana no Brasil, uma das melhores do mundo. Ganhamos muitos prêmios, né? Nós éramos mesmo considerados, né, como um dos países mais criativos no mundo. E de uns tempos para cá, a Argentina vem até tomando esse espaço da gente. E eu acho que existe hoje uma tendência, e aí é a pergunta que eu quero fazer. A gente racionalizar muito mais, o que é muito bom no sentido prático da publicidade, porque em algum momento eu acho, cara, que a gente ficou muito artístico e esqueceu da venda. Ficou muito aquela coisa do encantamento, mas se preocupava muito pouco, e dos prêmios, né? E se preocupava muito pouco justamente com o objetivo final, que é fazer o cliente vender. Hoje a gente está muito limitado no pensamento criativo por uma série de situações. Falta de grana é uma delas. A segunda, eu diria que o próprio mercado, né, as pessoas, elas estão muito mais difíceis de receber ali, ou reativas ao receber uma informação. O mundo está polarizado, então se você qualquer coisa que você fale hoje é um problema, né? Reativo, acho que é reativo tudo. Mesmo. Exatamente, são muito reativas. E como é que fica? Como é que você vê esse novo momento da publicidade? Vai ser um negócio mais, de fato, burocrático, estratégico, ou a criatividade ainda é muito importante, faz diferença? O que você pensa disso? Cara, eu como criativo, né, eu sou redator. Meu primeiro cargo em agência, assim, eu comecei a estagiar, não sabia o que queria, e meio que eu ficava ali no atendimento, por ter uma facilidade de conversar, né, de estar com o cliente, gostar de vender, mas a criatividade é sempre a cereja do bolo, né, departamento de criação, e cada vez mais essa vontade de trabalhar como criativo e trabalhar como redator, ela foi crescendo em mim. E eu tive grandes referências, né, cara? Assim, eu tô com 37 anos, sou nascido em 83, então peguei final dos anos 80 e os anos 90, que para mim foram os anos áureos, assim, do que a gente teve de publicidade brasileira, a escola mesmo do Nizanguanais, a escola do Washington Oliveto. E, cara, assim, eu acho que nada substitui a grande ideia. Só que como a gente vive nesse mundo VUCA, né, que é uma expressão até batida, o pessoal já conhece, onde tudo é muito rápido, onde as pessoas querem resultados de maneira acelerada, cada vez mais a gente está cada vez mais global, né? Eu percebo que, na verdade, cara, isso que você fala assim dos prêmios, né? As pessoas focaram no acabamento, né? Quando a gente vê aquela campanha de Havaianas, aquelas coisas lindas lá que o Marcelo Serra fazia, é legal, tem o seu valor, né? O acabamento, mas e a grande ideia, né? E o conceito, né? Aquilo que realmente vai ficar marcado para a história. Isso eu acho que a gente perdeu. Perdeu em grande parte, né? Também acontece pela questão do como a gente se comunica. A gente falava de grande mídia, de alcance de mídia de massa, a gente se referia à televisão, né? Revistas, cinema e acabou. A quantidade de mídias que foram criadas, né? O próprio YouTube. Você faz um anúncio hoje, cara, eu lembro que a gente viu um anúncio por 6 meses, né? Um ano. Esquece, isso não acontece mais, né? Hoje você começa a passar ali para você um anúncio no Instagram, você vê a primeira vez aquele vídeo, daqui a pouco você vê de novo, eu não sei se é por conta também de uma super exposição, daqui a pouco você enjoou, Mauro, você quer uma coisa nova.
desculpa te interromper, mas quando você Beleza. clica para comprar um tênis, você é impactado durante uns 3 anos por aquela pessoa. Porra! Né? O remarketing, né? O famoso remarketing. Pelo amor de Deus. Cara, a gente Só que é horrível, né? As outras eram legais. legais, pelo menos. A gente tinha muito cuidado, né? A gente entendia que a gente estava entrando na casa dos outros, né? Quando você tinha um comercial de TV, você tá no intervalo, pô, cara, o cara tá puto, meu irmão. O cara tá vendo um filme, a gente partiu o filme do cara no meio. Então, peraí, vamos tentar mostrar uma parada legal, o cara vai olhar, porra, isso é inteligente. Né? E acabava tendo ali um recall, o cara lembrando do produto. Atualmente, eu acho que as coisas voltaram a ser mecanicistas, cartesianas, por incrível que pareça, né? A gente vive a era do template, tudo tem um modelo. Ah, não é comida, não é comida, vamos trabalhar com vermelho e amarelo e acabou. Entendeu? Não, é academia. Vamos trabalhar com boxe de crossfit, todos têm que ser pretos. E eu acho que se perdeu, né, o conceito. A visão que eu tenho disso tudo, para tentar concluir, não me alongar muito, é que eu acho que isso é cíclico, cara. A gente tinha uma população e publicitários que tinham parcerias com empresas muito grandes, os caras acreditavam em 1 ano, 2 anos para dar resultado, o mercado mudou, os resultados tiveram que ser mais rápidos e o prazo também diminuiu. Então, isso já limita a criatividade. As pessoas estão ganhando uma nova consciência. Essa galera que compra, o consumo de massa, eu tendo a acreditar que ele vai mudar muito nos próximos anos. E as pessoas vão comprar marcas que estão engajadas em causas. Então, assim, com esse despertar desse novo consumidor, eu acho que a gente vai ter um renascimento da publicidade, de uma publicidade mais inteligente, de uma publicidade mais humana, de uma publicidade que não vai usar as muletas que a gente já usou muito no passado. Estou falando de comercial de cerveja, estou falando de comercial de colégios, coisas que são muito iguais. Eu acho que a gente vai ter uma virada Mauro, de chave. eu vou polemizar muito agora isso aqui. Talvez eu seja apedrejado na rua depois de falar o que eu vou falar. Mas o programa é para isso, é para causar polêmica, né? Concordo com você. Acho que a gente teve algumas marcas antigamente, né, que levantavam a mesma bandeira e a cerveja foi uma delas. A cerveja era aquele estereótipo de sol, praia, bunda mulher de e é isso. Era o que era. Qualquer marca de cerveja fazia a mesma coisa. Aí tivemos coisas maravilhosas lá, como aquela tartaruguinha. A gente teve muita coisa boa nesse meio do caminho, mas a maioria era, de fato, dentro desse perfil, né? E aí vem a polêmica. Hoje a gente vê também a mesma coisa acontecendo, na minha opinião, com esse levante da coisa do que é importante pra caramba. Eu acho que nosso momento hoje, essa coisa da diversidade, ela é muito bacana, ela é muito importante, porque de fato a gente teve problemas com relação a isso, né? A posição das pessoas não eram respeitadas, as posições não eram respeitadas, e hoje a gente tem um respeito muito maior. Mas o que eu venho reparando é também uma forçação de barra, como a cerveja fazia, nesse sentido. Eu vi um comercial da Gillette agora, colocando essa coisa da diversidade e tirando a coisa do masculino, tentando desconstruir a questão da masculinidade. Eu acho o seguinte, eu acho que sim, é importante você falar sobre isso, mas não necessariamente você precisa desconstruir um outro conceito. O conceito da masculinidade hoje é um conceito marginal. E a Gillette é uma marca masculina. Então, eu não sei qual a reação dos consumidores, tenho até muita vontade de entender esse momento, mas é que eu vejo essa marginalização de conceitos em detrimento de outros desnecessária. Não é que você não possa fazer uma campanha voltada para esse público, mas a desconstrução do público que teve ao seu lado muito tempo, eu acho perigoso. Eu estou falando tecnicamente, não é nenhum tipo de preconceito nem nada com isso. Eu acho importante justamente essa questão, acho muito importante, e acho que as marcas contribuíram demais. Mas eu tenho medo que o exagero também interfira até no resultado das marcas. Você acha que isso é maluquice minha ou tem algum tipo de fundamento? Cara, o que acontece? Não tem preconceito nenhum. Eu acho que você está falando de legitimidade, né? Sim. Então, assim, pô, cara, a vida inteira eu fui um machão que agarrava uma mulher pela cintura e fazia barba e, sabe? E agora eu tô, de repente, aí pelo que você falou, eu não vi o comercial ainda, tentando focar alguma coisa mais voltada para um público gay. Então, assim, eu acho que é uma tentativa, né?
que, na verdade, não vai fisgar, porque não tem verdade, né, cara? Assim, a publicidade que marcou as nossas vidas é aquela publicidade que eu falo, caraca, é isso, eu passo por isso. Isso aí que ele tá falando é verdade, né? É o que a gente viu no Primeiro Sutiã, né? É o que a gente viu. Então, esses clássicos que eu tô citando aqui, cara, deve ter uma galera mais nova olhando e falando assim, cara, só tem dinossauro, né? Mas, assim, pô, tinha o comercial do batom, né? Que eu lembro também do Washington Oliveto, que era, pô, a vida do garoto, né? E o garoto na escola, e o garoto fazendo as primeiras paqueras. Então, assim, você se identificava com aquilo. A criança que via aquilo se identificava com aquilo. E quando você faz isso, né, não tem legitimidade. Né? É uma forçação de barra para quem já é o público e é uma forçação de barra, provavelmente, para quem eles estão querendo atingir. E aí o que acontece? Aparece uma marca, um nicho específico para esse tipo de público, né, para esse público diverso, da diversidade, seja lá gay, lésbicas. E aí os caras já fazem um produto com a cara. Quer ver um exemplo? Né? O trabalho está sendo muito, muito bem feito. Né? Eu vi, por exemplo, da AME Digital. Né? A AME Digital já é uma marca criada totalmente para o público geração Z. E eu tive a oportunidade de participar de uma concorrência um ano passado com eles, e os caras estão fazendo isso. Os caras estão o quê? Eles estão participando de festivais. Então, aquele Queremos, né? Eles estão dentro do Queremos. Uhum. Então, é a moeda lá dentro. Você só compra se for com AME. Então, assim, os caras estão engajados em causas. E essa galera, ela vem muito disso, né? E é um público muito diverso. Se você for olhar lá, cara, tem todas as raças, todos os gêneros, né? E uma das coisas que eu achei legal, estudando um pouquinho mais geração Z, estudando mais um pouquinho a marca, é que os caras, cara, estão totalmente out dessa publicidade que a gente colocou ali dentro de um quadrado, né? Os caras estão trabalhando com influencers, os caras, pô, pegam pessoas específicas, às vezes o cara não tem 1 milhão de seguidores não, mas o cara atinge um público que bate exatamente com o daquela galera ali, e é um novo público, é um novo consumidor, que a gente, eu não posso me deixar envelhecer, eu tenho que conhecer esse cara. É um moleque que você pergunta para um moleque que tem 20 anos, aconteceu isso, um estagiário trabalhava com a gente. Eu falei na época assim, pô, Iago, olha só, cara, tô resolvendo aqui uma pica, meu irmão. Tu pega meu carro, tu vai lá na gráfica e retira o material, porque a gente não pode esperar o material chegar. Sabe que ele virou pra mim e falou assim, pô, Mauro, tem carteira não, cara. Eu falei, como é que é? Quantos anos tu tem, moleque? Ele, pô, tem 20 anos. Pô, tu tem noção do que... Primeira coisa que um moleque de 18 anos da minha geração fazia, né? Quando no dia, ele ia no dia tirar a carteira de motorista. Para esse moleque não importa, sabe? Para que eu vou querer dirigir, cara? Eu vou pra night, eu vou beber, vou encher a cara, vou voltar dirigindo. Não, pega um Uber, sabe? Então, assim, é um novo despertar, é o que eu tô te falando. E essa galera, ela tá realmente mais preocupada com o meio ambiente, ela tá mais preocupada de como é que foi a mão de obra daquele produto que foi construído. Eu não sei se a Gillette vai conseguir conquistar esse público, né, com esse tipo de comercial dessa forma. Eu falei a título de curiosidade mesmo, Sandro e Mauro, porque o que eu percebo é que virou quase que uma obrigação das empresas se engajarem nesses movimentos, e elas fazem isso, acho que às vezes sem cuidado, porque, como você disse muito bem, existe uma bagagem muito grande, existe toda uma história, toda uma construção de uma imagem, né, que você não desconstrói de um dia para o outro sem criar algum tipo de ruído com aquele público que você adotou durante, né, toda a sua vida. Então, essa busca sem critério, eu não estou fazendo nenhum tipo de crítica nem ao comercial, eu estou realmente colocando aqui para a gente debater, até numa curiosidade de saber qual vai ser o resultado disso, como é que o público vai encarar esse tipo de mudança. Eu não vi o comercial, então também não posso falar muita coisa, mas eu acho que com certeza não é um posicionamento da marca, ou um reposicionamento da marca. Tá com um cara, pelo que você está falando, de mais uma jogada de marketing. Assim como a Benetton fazia outrora, né? Ela de vez em quando trazia uma propaganda, enfim, que pegava às vezes um cunho racial, às vezes um cunho de gênero, enfim. Então, assim, eu não vi a propaganda, fica difícil falar sobre uma coisa que eu não vi. Mas eu acho que não é posicionamento de marca. Eu acho que é mais esse tititi, porque é aquela coisa, senão a gente não estaria falando agora neles, né? Se não faz alguma coisa, a gente não estaria reverberando o assunto. Né? E eu acho que é uma marca muito... como vocês já falaram aí, né?
tradicional, né? Não acredito que seja nessa pegada e nada contra o público. Acho que o público, que eu não sei nem mais falar a sigla, LGBTQI, nada mais, sei lá o que. Cada vez aumenta uma letra, eu não sei falar a sigla. Mas é um segmento que eu tenho o maior respeito, é um segmento que tem poder aquisitivo, entendeu? É um segmento muito legal de trabalhar. Mas, assim, não especificamente o segmento, mas a Gillette, né, no caso a empresa, acredito que é mais uma jogada de marketing, para pegar, surfar nessa onda aí LGBTQI, sei lá, mais, não sei. Entendeu? Na minha opinião, é mais uma jogada de marketing. O ponto é esse, né? O ponto é esse, tá todo mundo querendo surfar nessa onda, mas tem que usar o equipamento certo, né? Não é qualquer que vai subir qualquer coisa e vai pegar essa onda. É o famoso politicamente correto, né? Que muita gente fala demais aí, né? O politicamente correto, que também ficou chato para dedéu, mas enfim. É aquela história, né? É igual a gente está vivendo um momento racial, onde a discussão racial também está muito em voga. Quem vai ter mais legitimidade, né? Quem vai querer tentar surfar essa onda e nunca levantou essa bandeira, ou quem sempre, né, já esteve do lado dessa bandeira, buscando dar protagonismo para o povo preto. Então, assim, é meio que isso, né? Onde que está o oportunismo e onde é que está a verdade. Eu acho que cada vez mais, quanto mais a gente tiver atrelado à verdade, cara, é melhor. Né? Porque sempre tem alguém que se identifica com essa verdade. Tem público para todo mundo, dá para vender tudo para todo mundo. Graças a Deus. A gente falou muito sobre isso aqui, sobre verdade, foi com o Lula Vieira, não foi, Sandro? Um papo que a gente teve com ele aqui, que a gente falou de legitimidade das pessoas realmente terem a necessidade de serem verdadeiras, e não só isso, das histórias, né, envolvendo essas pessoas. E a gente falou isso com relação aos influencers, né? Não sei se está lembrado, Sandro? Com o papo com o Lula você está levantando uma bola sensacional agora, que eu não vou deixar passar. Lula Vieira era outra onde lenda, eu queria né? chegar. Outra lenda do mercado. Para ver como a gente não combina nem entre a gente. Nem entre a gente, Mauro. Eu não ia falar nesse assunto de digital influência, mas já que você tocou nesse assunto e a gente conversou isso com o Lula, conversamos isso com outras pessoas também do mercado publicitário, recentemente tivemos o retorno às redes sociais da Pugliese. Gente, eu não sei se vocês viram o vídeo dela pedindo desculpas, né? Mas, assim, eu assisti pelo menos umas 5, 6 vezes. E assisti também os comentários, né? Li comentários de pessoas, inclusive pessoas do mercado e do público em geral. É aquela história. Ela fez uma tremenda besteira e foi reincidente. Agora, pedir desculpa da forma como ela pediu, bicho, eu não sei quem é que... ela não conseguiu convencer ninguém. Entendeu? Nem a mim, nem a ninguém que assistiu. Nem ela, né? É ela, exatamente. Porque a linguagem como ela se expressa, a forma como ela se expressa, tudo muito fake. Era muito mais fácil ela falar da maneira como uma pessoa fala, né? Gente, vacilei, fiz cagada, não sei. Ela fala assim, gente. Ela não fala, gente, por obséquio, e tal, com aquela carinha do gatinho do Shrek, e tal, não sei o quê, estou arrependido. Gente, quem olha aquilo vê que, que não dá, né? É forçação de barra demais. E falta alguém do lado dela também para... alguém para poder falar, minha filha, não é assim, cara. O público não é mais idiota, entendeu? Há muitos anos atrás, já até era um pouco idiota. Hoje não é. O acesso à informação, tudo que ela fez está aí na mídia. A internet não perdoa. Aliás, a gente fala muito da cultura do cancelamento aqui também, aproveitando o gancho, que é uma coisa que é perigosa, mas assim, várias vezes eu defendi no sentido de você não ser hater, né? Não incentivar o hater. Não ficar enchendo o saco das pessoas, cancela. Agora, não fazer campanhas, né, como as pessoas têm feito e fizeram até com ela, no caso dela, até com uma certa razão, entendeu? Mas eu acho que no sentido de... deixa eu só terminar o raciocínio, Márcio. Por favor, meu amigo. No caso dela, é no sentido de que não passa essa verdade que o Mauro falou, né? A verdade que o público quer de uma pessoa que se diz, no caso dela especificamente, blogueira fitness, e aparece mamada num casamento, aparece toda hora doidona em algum lugar,
aparece falando merda, é festa falando foda-se a vida, é não sei o que. Cara, não dá, né? E depois vem com desculpinha de mimimi. Eu passo a palavra para não falar o que eu tô pensando, para não dar mais merda na história. É que o que você está falando me lembrou uma situação que foi, claro, uma proporção bem menor, mas aconteceu exatamente a mesma coisa. Não foi autêntica, não foi legítima. Que foi a questão do Neymar, uma propaganda que, se não me engano, foi a Nike que fez com o Neymar, depois da Copa do Mundo, com aquela polêmica do Kaikai, etc, 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 e que ficou caiu mal pra caramba, tiraram até do ar. Piorou, né? piorou. Exatamente. Então foi uma coisa bem parecida com o que você está falando. E o Mauro disse muito bem, acho que logo no início do nosso papo, falando da autenticidade, da necessidade de ter legitimidade, né? E era isso que eu ia falar. Você acha que a propaganda hoje, a gente vê muito isso já acontecendo, as revistas, né? Você vê, eu falo da Vogue, porque essa substituição ela é muito clara. A Vogue ditava a moda, né? E a Vogue e outras revistas, mas era a Vogue a principal referência. E hoje são as blogueiras. São as pessoas, e não é uma só, são várias. A soma delas faz um estrago absurdo, né? Então, o cara que fala do carro também substituiu a revista Quatro Rodas e por aí vai. Por uma série de questões. Porque as pessoas acham que é mais verdadeiro, porque tem alguém botando a cara ali para falar alguma coisa. E muita gente, Mauro, pensa que esses caras não estão ganhando nada para isso, né? Então fica mais legítimo ainda. De vez em quando ganha. É bom deixar claro que de vez em quando ganha. Porra, ganha uma Cara, olha só, vocês estão me fazendo lembrar, cara, se vocês não entrevistaram aqui ainda, porra, cara, que é outro cara, assim, que eu sou muito fã, né, como redator, que é o Stalin Vieira. E eu lembro de uma história que o Stalin Vieira contou no Festival de Redação Publicitária em Paraty, cara. Isso deve ter sido lá em 2007, 2006, não me lembro. E ele fala que ele foi trabalhar na Argentina, essa história é boa demais. Não sei se eu vou conseguir reproduzir como ele, mas ele fala que ele foi trabalhar e eles tinham que fazer comercial de um supermercado, só que o supermercado, cara, assim, era aquele supermercadinho de bairro que tinha uns precinhos, o cara conseguia colocar algumas promoções, né? Vamos colocar assim, de bairro eu vou estar pegando pesado com a marca, mas alguma coisa deve ser parecida com supermarket, ou alguma coisa do tipo. E aí, ele falou que, cara, os caras não tinham verba, bicho, pra fazer o comercial, não tinha verba. E ele falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, vocês conseguem ser competitivos em alguns produtos? Não, tem aqui, uma meia dúzia, 10 produtos, a gente é competitivo. Então, assim, a gente ganha da concorrência. Então, vamos fazer o seguinte, cara, vamos abraçar isso, né? Já que a gente não tem grana para fazer um bom filme, vamos fazer um filme merda, mas vamos fazer merda de verdade. E aí, o que ele fez? Ele pegou, começou a usar como atores os próprios funcionários do supermercado, né? A luz não era melhor e tal. Aí, por exemplo, se ele tinha que fazer um negócio, a caneca, vender essa caneca, e passava um cara voando com a caneca, assim, não sei o quê. E aí, no final, o conceito era o seguinte, irmão, preços tão bons que você nem vai se importar que o comercial é tão ruim. Então, assim, quer dizer, é uma brincadeira desse tipo, sabe? Assim, cara, abraça, meu irmão, tá na merda, abraça. É verdade. E o cara tinha preço, né? E acabou virando uma brincadeira e fez muito sucesso. É bem legal ele contando essa história. Então, assim, é um pouco disso, né? Abraça a tua verdade. E tem no Brasil alguma coisa parecida. Essa galera de digital influência, esses influenciadores e influenciadoras, eu acho que no caso, tanto da que eu citei aqui da Pugliese como de todos, a palavra principal, né, seria responsabilidade, para começar, né? Eu acho que tem que ter responsabilidade e respeito com o seu público. O resto é consequência. Mas sem responsabilidade, sem respeito, eu acho que fica difícil. Isso não é só para ela, não. Isso é para todos. E a gente trabalha na agência também, a gente trabalha com influenciadores. Então a gente tem esse cuidado de dar uma olhada, checar, entendeu? Pesquisar, ver se a pessoa profissionalmente e no campo pessoal se expõe também alguma coisa que deponha contra, né? Porque é uma coisa a pessoa falar que nem a outra. Teve uma que eu esqueci o nome, que se dizia vegana e foi pega numa churrascaria, gente. Porra. Essa foi de lascar. Essa foi de lascar. Cara, eu esqueci o nome, mas foi de lascar. Eu acredito, assim, todos nós... Desculpa aí. Por favor. Não, eu acredito que todos nós influenciamos pessoas, né? Alguns têm um canal de maior influência, outros de menos.
A diferença é igualzinho, cara, não muda, né? Eu falo assim, o mundo é cíclico, né, cara? Lá na Grécia Antiga, o cara ia na Ágora, era o quê? O cara ia para falar, você entende de marcenaria. Pô, você começava a falar de marcenaria, começava a juntar 10 em volta de você. Pô, maneiro, os caras estão ensinando a fazer uma cadeira, fazer um banco. No dia seguinte, esses 10 chamavam mais 20, mais 30. Hoje você tem o Instagram, né, cara? Você tem o Facebook, você faz uma live no YouTube. Então, quando você tem, né, você constrói uma audiência, aquelas pessoas, elas ficam esperando o que você tem para falar. E ter essa responsabilidade não é para qualquer um. E, infelizmente ou felizmente, hoje qualquer um pode sim influenciar pessoas. É só o cara começar a produzir conteúdo e vai ter alguém para seguir. O que eu ia te perguntar é o seguinte: há algum tempo já, quando o cara vai construir uma plataforma digital, né, para a sua empresa ou o próprio negócio, as pessoas elas dizem a seguinte frase: mobile first, ou seja, pensa primeiro ali no teu dispositivo móvel, né? Depois você pensa nas outras coisas. E essa pergunta ela é meio maluca, mas eu acho que ela cada vez mais faz sentido. Falando agora de empreendedorismo, quando você pensar numa empresa hoje, para construir agora, né? Vamos começar a pensar nela hoje. Ela é mobile first também? Cara, vamos lá. Primeiro deixa eu fazer meu jabá, né? Eu tenho um canal também, além da Prez F5, né? No meu Instagram pessoal eu comecei a falar, cara, de empreendedorismo e tal. Tudo começou numa noite em que eu fui obrigado a dormir em Guarulhos, perdi o voo. E aí eu falei assim, cara, cacete, como é que eu vou fazer? E aí comecei a olhar e vi a Pizza Hut aberta. E eu lembrei, pô, cara, essa aqui é a Pizza Hut que mais vende no Brasil, uma das que mais vendem no mundo. É a de Guarulhos, tem duas. E aí eu falei assim com a minha mulher, eu falei, cara, eu sei que é 24 horas, vamos ficar ali. Eu sei porque eu fui editor do jornal da Pizza Hut durante 2 anos, né? O jornal interno da Pizza Hut. E aí eu fui lá e comecei a ser bem atendido, já conheço o padrão, sou fã da marca, sabia tudo da marca, né, cara? Tive a oportunidade de bater papo com um franqueado, que só aqui no Brasil, eu acho que ele é dono de mais de 40 lojas da Pizza Hut. E aí comecei a fazer um Instagram da marca. 3 horas da manhã, falei assim, comecei a falar, contar algumas curiosidades. Você sabia que a primeira pizza entregue no mundo foi a pizza da Pizza Hut e tudo mais. E aí aquilo deu uma bombada. E eu falei assim, tem um público aí. Respondendo a tua pergunta agora, dentro desse canal, que é Mauro da Esfera, galera que quiser seguir no Instagram, Mauro da Esfera. Né? Porque brincou que a marquinha é Esfera, um giro de negócios. Uhum. E lá eu tenho 3 pilares, cara. Eu falo o seguinte, né? Que o empreendedor hoje, que não saca, né, de marketing digital e de educação financeira, tá morto. Tá morto. Então, respondendo a sua pergunta, tem sim, cara. Tem sim que pensar no mobile. Eu não acredito, assim, eu acho que estratégia, né, quando a gente fala de planejamento, né, muitas dessas coisas que a gente conversou aqui, dessas merdas que deram, é o famoso fazejamento, né? Você já vai fazendo enquanto nem acabou de planejar. E, assim, o brasileiro adora isso. Os caras têm preconceito com a gente lá fora por isso. Né? O alemão, ele é diferente. Cara. Ele planeja, ele realmente só começa a executar, porque parece que você está atrasando o projeto, mas não. Na verdade, você está adiantando. É igual a organização do tempo. Então, você tem que pensar no marketing digital. Cara, eu tenho uma empresa, né, onde 70% do meu faturamento vem da internet. Então, peraí, né? Eu sou o primeiro cara a entender o quanto isso é importante. E eu acho difícil alguém que hoje, né, não consiga monetizar, ou não consiga criar afiliados, ou não consiga engajar pessoas através das plataformas mobiles. Então, assim, se você é um cara que tem a oportunidade que eu não tive, porque eu me tornei empreendedor tomando porrada, né? Eu participei, conheci uma galera que era de uma agência que fez parte da iniciativa Shell, onde o Lula Vieira prestava consultoria para a galera, então eu tive o prazer de ver o Lula Vieira na agência lá algumas vezes. E eu via uns moleques de 20 anos empreendendo e tinha aqueles direcionamentos ali da Shell, do Iniciativa Jovem, o nome do programa. E aí eu falei assim, peraí, legal, cara, eu nunca tive empreendedor na minha família, moleque de 20 anos, 22 anos, abrindo agência, que maneiro. E aquilo acendeu uma faísca em mim do empreendedorismo. Só que, cara, muitas coisas eu fui botando a cara, fui quebrando, fui montando um pequeno negócio, daqui a pouco abrindo outro, até me estabelecer com a Prez F5, que eu fundei em 2011.
justamente por uma oportunidade digital, onde a gente viu um mercado publicitário milionário, onde as pessoas para investir tinham que botar 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 2 milhões de reais, e você hoje não, você com R$ 1.000 na época no Facebook, você fazia uma boa campanha para um cliente pequeno. Né? Então, assim, eu comecei a atender pequenos clientes e utilizar essa verba de mídia e maximizar os ganhos dos caras. Então, assim, isso me deu uma oportunidade muito grande de entrar no mercado enquanto empreendedor. Então, eu acredito que sim, cara. Se você está pensando no teu negócio hoje, tem um planejamento, monte teu plano de negócios, tem uma estrutura de marketing robusta, mas se você está pensando em deixar de fora o mobile, tá morto. Pessoal, momento copo d'água. Aquele momento que a gente toma uma aguinha e atende a audiência, né? Atende a galera, principalmente, ou somente, como diria o Márcio, aos inscritos. Saúde. Então, assim, a gente está falando aqui de empreendedorismo, né? O pessoal acabou de falar de empreendedorismo e a Valéria parece que está escutando a gente. O programa é gravado, né? O estilo é live, mas é gravado e calhou. Ela mandou aqui uma coisa engraçada. Nunca mande alguém se fuder. Mande abrir uma empresa no Brasil. É muito mais educado e dá tudo no mesmo. É muito mais eficiente. É mais eficiente, inclusive. Valéria, essa foi... Eu acho mó barato. Tem gente que fala que não tem sócio. Eu não tenho sócio. Falei, pô, o governo é o quê, cara? Sócio majoritário, às vezes, até. A Sandra mandou aqui pra gente. Sabe aquela vontade de sair por aí sem rumo, sem direção e sem pandemia? Chegando no meu limite. Tá fácil não. Tá fácil não. E hype da internet é política, a gente está falando isso, não tem jeito, praticamente todo dia e quase todos os programas, se não todos os programas, o hype na internet é sempre política e sempre tem alguém que fala, né? E aí vem o Luiz aqui, mandou pra gente, Luiz Cláudio, se a Globo Lixo não morrer com a falta de patrocinadores, vai morrer com a quantidade de ações trabalhistas. Porrada! Eu não vou me posicionar, gente. Agora eu acho melhor para evitar essa polarização. Interessante aqui, e também nessa pegada de empreendedorismo, o Beto hoje mandou para a gente aqui uma matéria que saiu no jornal O Globo, Caderno Economia, onde diz que saída pelo negócio, franquias cortam taxas e empreender vira rota de fuga do desemprego. Ou seja, as franquias estão vendo aí a galera, de repente... Já era pandemia, né? Assim, muita gente via nessas iniciativas micro e pequenas empresas sendo abertas a todo lado, e o que o nosso amigo convidado, Mauro, disse é a mais pura verdade. Às vezes esse desespero fazia com que as pessoas fizessem cagada, quer dizer, aquele dinheirinho que ele tinha guardado, que daria para ele sobreviver um período lá, se tivesse planejado melhor, poderia dar certo, né? Mas essa é uma solução que as pessoas têm buscado até antes da pandemia. Verdade. Cara, e hoje dá para aprender, né, cara? Esse é o grande lance, né? Hoje a gente tem canais aí, cara, incríveis, assim, de empreendedorismo. A gente gratuito, né? Dá para aprender de forma até gratuita. Agora, aquele negócio, né? A teoria de andar de bicicleta é maravilhosa, né? Agora, se você não subir em cima da bicicleta, você não vai aprender. E a única certeza que eu vou te dar é que você vai cair. Vai cair. Só que não vai morrer, né? Não vai morrer. Você vai se recuperar. Então, assim, eu sou um entusiasta, cara. Entusiasta do empreendedorismo mesmo. Quando você fala assim, a gente fala em pequenas e médias empresas, pequenas e micro empresas. E eu sempre, por ser uma pequena e micro, eu até achava que isso, cara, desvalorizava, né? Pô, peraí, irmão, pelo contrário, eu sou maioria, eu sou 99,1% das empresas do país, que representam 52% dos empregados do país. Então, assim, a gente é coisa pra caramba, né? A gente tem que falar que a gente é micro e pequena com orgulho, não com em cima do muro. Aliás, é um segmento que a gente trabalha muito, a gente já atendeu grandes empresas, multinacionais e tal, e hoje o foco nosso é o micro, pequeno e médio empresário, que, aliás, vai ser a minha próxima pergunta, mas deixa eu acabar aqui de atender a audiência, que a audiência... Só os inscritos. Que a audiência é o que motiva a gente. Então, aqui, a Helena, ela mandou para a gente aqui, tanta gente fingindo ser o que não é, tanta gente vivendo de aparências e esquecendo que a vida passa
e pode não dar tempo de ser de verdade. Isso é muito reflexo das redes sociais, né? Enfim, muita gente vendendo coisa que não é. Outro Luiz, vou parar de associar músicas com pessoas. Essa eu já li em algum lugar. Um dia a pessoa faz merda e estraga a música que eu gosto. Muito boa essa. Tem outra aqui. Essa quando eu li, achei muito engraçado. E aí, pô, eu falei, cara, eu tenho que passar, porque é de um amigo, inclusive, e ele pediu para não citar o nome, mas eu vou pensar se eu vou citar o nome ou não no final, que é mais legal. E ele manda assim o seguinte, que eu achei que, inclusive, é a cara dele, viu? Um bêbado é abordado pela polícia às 3 da manhã. O policial pergunta, aonde vai essa hora? O bêbado responde, vou a uma palestra sobre abuso do álcool e seus efeitos letais para o organismo. O mau exemplo para os filhos, as consequências nefastas para a família, bem como o problema que causa na economia familiar, além de ser uma irresponsabilidade absoluta. O policial surpreso, pergunta, sério? E quem vai dar essa palestra agora, de madrugada? Ele responde, a minha mulher assim que eu chegar em casa. Cara, eu vou poupar, meu amigo, você que vestiu a carapuça, eu vou poupar você, porque é a tua cara e eu não vou falar o seu nome, não. E eu vou aproveitar aqui a Jane, que ela manda para a gente o seguinte, livros são os mais silenciosos e constantes amigos, os mais acessíveis e sábios conselheiros, e os mais pacientes professores. Legal. Vou aproveitar a frase dela, então, e pedir o nosso momento dica de livro, para a gente voltar a conversar aqui sobre o tema. Peguei aqui o gancho, como é que é o nome dela mesmo? Da Jane. E quem começa, então, gente? Vamos deixar o convidado abrir o momento dica de livro? Vamos lá, nessa furada. Uma dica só, tem que ser de publicidade. Fica à vontade. Cara, eu vou falar, então, vou pegar um clássico, né, e vou pegar um livro que eu li mais recente, né, eu acho que, assim, eu tô um momento da empresa muito voltado a atender poucos clientes e atender muito bem esses clientes. Então, um livro que me marcou é O Jeito Disney de Encantar Clientes, né, é um livro que fala sobre maravilhoso. Como o Walt Disney pensava, né, como ele realmente refletir acerca da experiência do cliente e, assim, isso não vai envelhecer nunca. Essa é a primeira dica. O outro livro de autoconhecimento, que foi um livro que chegou para mim em dezembro do ano passado, que é O Poder do Agora. O Poder do Agora é um livro que me fez refletir bastante acerca das minhas disputas internas, né? Se eu quero vencer o mundo ou vencer no mundo. Então, assim, eu deixo essa dica aí. O primeiro, o Jeito Disney, né, de encantar cliente, são vários autores, acredito eu, e O Poder do Agora é Eckhart Tolle. Legal. Mas já vai estar aqui na telinha, já pôs aqui, nosso editor é rápido, a gente fala, ele já coloca na telinha. O cara é bom, rapaz, o cara é bom. Chega lá, Márcio Escudeiro. Cara, eu sou apaixonado por Walt Disney, a história e tudo que envolve esse conglomerado incrível que é a Disney, né? E já que eu ia dar uma outra dica, mas eu sempre falo aqui que tem dois caras que me inspiram muito. Um deles você citou e o outro é o Steve Jobs. Então eu mudei aqui a minha dica de livro para os Heróis da Revolução. Heróis da Revolução é mó barato porque ele conta a história de como o Steve Jobs, o Wozniak, o Bill Gates e esses caras, né, mudaram o mundo. Vale muito a pena ler, é muito bacana. Quer dizer, tem muita gente, são gênios, mas são malucos ao mesmo tempo. Então é uma história bem legal para quem gosta de empreendedorismo, para quem gosta de tecnologia, sobretudo, vale muito a pena ler. Gente, eu vou numa pegada completamente diferente de vocês. Eu estava falando de Paraty, o Mauro falou alguma coisa que remeteu a Paraty, e eu encontro, né, e tal, e eu me lembro que eu fui em várias flips, né, em Paraty, que aliás é um puta de um evento imperdível, quem não conhece, por favor, fazendo jabá
total aqui, gratuito para a Flip, que é um evento que é sensacional. E é muito próximo do Festival da Cachaça, então eu sei que quer dar uma chegadinha. Mas era junto, era bem perto do Festival de Redação Publicitária. Peguei muito Festival da Cachaça com... Então, assim, voltando para a Flip, que é um pouco, digamos assim, um pouco mais erudito, né? A Flip eu tive a oportunidade de conhecer muita gente legal. Aquele café Flip lá é sensacional. E uma das pessoas que eu conheci foi o Paulo Coelho. E o Paulo Coelho fez parte da minha adolescência. Assim, pô, o cara não é à toa que é o cara mais lido no mundo, gente. É um brasileiro, é o Paulo Coelho. E teve uma época que ele foi muito marginalizado, né? Foi muito, sei lá... Oi? Não entendi o que você falou. Criticado, né? A gente tem uma síndrome de vira-lata do caramba, né, cara? Então pega um cara desse que a gente tem a tendência a falar mal. O cara, para mim, é sensacional. É lógico que não todos os livros, mas assim, eu vou deixar o Diário de um Mago, que foi um livro que eu fiquei assim... Achei sensacional, mudou mesmo. Você fala, o Paulo Coelho escreve autoajuda. Gente, depende do momento, da perspectiva que você vê, que você lê também o livro. Tem livros que são mais... tem um foco de autoajuda, mas eu não acho que seja só autoajuda. Entendeu? Eu acho que tem uma pegada diferente, dependendo do livro, lógico. E aí me lembra o Diário de um Mago, aí eu já vou já vou também na série. O Alquimista e Nas Margens do Rio Pedra, eu sentei e chorei. Cara, são 3 livros do Paulo Coelho que eu acho sensacional. Sou fã do cara, conheci ele na Flip, entrevistei ele depois. Foi capa de um jornal que eu trabalhei. É uma pessoa muito simpática, foi muito bacana. Já era o mago, já era o cara mega superstar, popstar. Hoje não, já bastante. Ele já morava na Suíça, se eu não me engano. Algo do tipo. Se não é Suíça, é algo perto ali. E um cara que foi muito bacana mesmo. E detalhe, gente, ninguém me apresentou a ele nem nada, não. Foi sentado no café lá da Flip, batendo papo, ele na mesa do lado, e a gente começou a puxar assunto. Quer dizer, a gente não, eu puxei assunto. E, porra, para minha surpresa, o cara foi muito bacana. Então, deixar registrado aqui... Eu tenho uma história interessante, não com Paulo Coelho, mas com a obra dele, né? Eu tenho algumas... fugiu a palavra aqui, alguns pontos em comum com o Washington Oliveto, né? Eu sou publicitário, ele é publicitário, ele gosta de vinho, eu também gosto de vinho, e ele foi sequestrado e eu também fui. Só não tenho a genialidade dele, mas eu fui sequestrado. E fiquei, cara, bastante tempo em cativeiro e li Brida, do Paulo Coelho também, que é um livro maravilhoso. Para quem você falou assim, depende do momento. Aquele momento que foi o melhor livro que eu li na minha vida, porque me tirava ali daquela situação, e é de fato um livro muito interessante. Eu acabei lendo depois, não para saber se foi só o calor do momento que me fez gostar, mas a gente tem uma relação esquisita com os caras que têm sucesso, fazem sucesso, brasileiros que fazem sucesso, né? E o Paulo Coelho é um deles, cara. A gente tem a tendência a achar que, assim, cara, existe gente, galera, preste atenção, tem público para tudo, né? O cara escreve uma linguagem muito simples. Que bom! Olha a quantidade de gente que ele acessa, não é? E as pessoas falam mal também do Romero Brito. Cara, ele criou um estilo, o cara criou ali, tem todo... mas é brega. Cara, não importa. O cara pintou pro Obama. Então, assim, vamos respeitar, né, essa galera, que os caras estão ali num nível lá em cima, independente se você gosta ou não, respeita o amiguinho. O último da porrada tinha que ser a gente, né, cara? O último da porrada tinha que ser a gente. É verdade. Concordo. Gente, eu vou puxar aqui o papo para voltar aqui para o papo nosso, né? Nosso papo mais mercado publicitário. E aí eu vou falar uma coisa que até já comentei. Alguns anos atrás eu dava aula em universidade, instituição de ensino superior, e uma das matérias que eu lecionava na graduação era planejamento de mídia. E eu comentando aqui, há um tempo, tem pouquíssimo tempo aqui com um entrevistado, né? Não me lembro agora quem. Cara, impressionante como é que a aula que eu dava, e isso é recente, tá? 2013, 14, 15, 16, por aí. Hoje, planejamento de mídia é jogar fora a aula. Não existe mais aquela aula acabou, entendeu? É impressionante como é que aquela aula acabou. A transformação digital, né? Esse lado todo digital, você praticamente... Porque planejamento de mídia são 4 pilares, né? Pelo menos eram 4 pilares.
que é a mídia impressa, eletrônica, alternativa e a digital. E até mesmo na minha agência, no caso, a gente trabalhava 80% a 90% com as mídias tradicionais e de 10, 15, 20% com o digital. Hoje é praticamente 100% digital. Você tem lá ainda, talvez, uns 10, para não dizer 100%, 10% ainda tem. Mas é difícil você ver um cliente, por exemplo, querendo anúncio em revista, querendo break em TV, comprar break em televisão, querendo fazer um frontlight, um outdoor, um buzz door. Entendeu? Até a gente tem estratégias que sugerem, dependendo do nicho, do segmento e tal. Mas é todo mundo querendo saber o digital. E o digital, de fato, eu acho até que foi o Marco Antônio Vieira Soto que falou aqui que as pessoas acham que é sempre mais barato. Depende também, né? Ele falou, nem sempre, gente. Tem todo um arcabouço por trás, dependendo do que você se propõe a fazer no digital. Mas, de fato, o digital se tornou uma alternativa, pelo menos nesse início, mais em conta, né, para o bolso. Né? E aí, indo para o pessoal micro, pequeno e médio, que é a galera que eu curto muito atender e que está tomando porrada direto aí na quarentena, muitos até já fecharam. Pô, os grandes fecham, imagina os pequenos. O digital não tem escapatória, né? Não tem como hoje um pequeno aqui, a pessoa está vendendo o almoço para comer na janta, não tem como pensar em gastar em mídias tradicionais, em mídias caras, em campanhas, aquelas campanhas de outrora que não cabe, né? Você falou com R$1.000 hoje, você faz uma bagunça no Facebook. Entendeu? R$1.000 você faz o quê na televisão? Não faz nada. Nada. Cara, ó, eu vou te falar, eu acho que, eu dou um exemplo, você está falando aí e veio vindo à cabeça aqui. Como eu falei, os mercados mudaram, a publicidade ela tem que mudar também. Né? E a primeira coisa que me vem à cabeça foi o mercado fonográfico. Né? A maneira de se entregar música, né? De fabricar música, eu lembro, cara, assim, eu venho de uma família de músicos também. Pô, eu lembro que as bandas, quando iam gravar, eram cercadas de mordomias. Os caras, às vezes, eram de São Paulo, vinham gravar no Rio, ficavam hospedados em hotel, e aí alugava-se aquele estúdio imenso, e depois os caras ganhavam disco de ouro, disco de platina, vendia-se pra caramba. Veio a pirataria, que também não deixa de ser uma revolução digital, e os caras tiveram que se reinventar. Né? E até hoje ainda estão entendendo um pouquinho como é que se entrega isso. Né? Mudou, a gente tinha aqueles CDzinho que, pô, tinha encarte, hoje não tem mais, hoje você entrega tudo pelo Spotify, assina, não assina, ouve-se música pelo YouTube ou por outras plataformas. Então, assim, o mercado mudou, fazer propaganda para isso também mudou. Eu, por ter tido uma relação muito com música, eu atendo alguns clientes de música e eu percebo, assim, como os caras estão agora cada vez mais com a pandemia também entendendo que, olha, eu estou perdendo de um lado, eu não estou fazendo show, mas eu estou construindo uma audiência que eu não tinha antes. A cada live, e esse cantor é o Gustavo Lins, que é um cantor de pagode, de samba, fez muito sucesso entre 2003, 2007, 2008 aqui no Brasil, e o cara hoje ele não se rende mais a alguns métodos de financiamento da carreira dele, como, por exemplo, promoção em rádio, que a gente sabe que o artista entra com dinheiro também, né? Com realmente promoções assim de tentar fazer um grande lançamento de discos. Ele está usando muita internet. E esse cara, ele tem um público, você não ouve falar, você perguntar para a maioria das pessoas, ele não está na crista da onda, ele não é uma Anitta, ele não é um Belo, né? Vamos colocar assim, desse segmento popular, mas esse cara faz show no Brasil inteiro, sabe? O cara chega e fecha 5.000 pessoas dentro de uma casa em Manaus, em Belém, no Rio Grande do Sul. Então, assim, onde eu estou querendo chegar? Uma vez construído o teu público, você faz a manutenção daquele público e você consegue fazer isso através da internet, né? Então, assim, a forma de você entregar esse conteúdo, cara, é muito diferente. As pessoas estão começando a entender isso. Cara, por que eu tenho que fazer isso? Né? Por que eu tenho que pegar e ir lá, como você falou, encher de outdoor a cidade? Por que eu tenho que pegar e tenho que colocar dentro de uma linha de bus door que eu não sei nem se meu público está ali por onde aquele ônibus passa, de fato? A gente trabalhava muito com pesquisa na publicidade, né? E quando a gente começou a descobrir que as pessoas mentem nas pesquisas, na pesquisa você não fala o que você é, você fala o que você quer ser. Verdade. E me perdoe os profissionais de pesquisa que estiverem assistindo. É claro que tem profissionais de pesquisa sérios, eu acho que ainda tem casos que são importantes. Mas aí você gastava-se uma grana, né, milhões de reais, dependendo do tamanho da empresa, para você poder fazer uma pesquisa, mandar o cara para a rua, fazer grupo teste. Não, eu boto uma campanha para rodar
Em vez de eu gastar 500 mil na pesquisa, eu gasto 10 mil e eu avalio, cara. E é assim que o digital está fazendo. Ele me dá um resultado direto. Não, rodou, não rodou. Teve engajamento, teve aderência, não teve aderência. E você vai mudando as suas estratégias. Então, assim, eu acho que a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, né? Eu acho que tinham coisas que estavam em demasia, né? Como a gente está vendo agora sendo negociado. A gente estava brincando aqui com os nossos clubes, né? Antes da gente entrar no ar. Pô, por que o Flamengo não tem que ter o direito de transmitir os jogos dele? Por que ele tem que pagar esse dinheiro todo? Peraí, Globo, vamos rever esse contrato? Tem que rever mesmo, sabe? Assim, eu acho que o Roberto Carlos, essa Marília Mendonça, qualquer outro, mostrou que não precisa de um especial na Multishow para poder fazer um especial de fim de ano. Se ela quiser, ela tem condição de produzir isso sozinha. Então, assim, a tecnologia, né, a detenção tecnológica não é mais uma frente, um diferencial competitivo das TVs. E as TVs vão migrar para isso, né? A Globo eu não gosto de cuspir no prato que eu comi, né? Até porque estou muito chateado que não deve ter profissionais do ano esse ano, né? Uma festa maravilhosa, a gente come e bebe de graça, da melhor... rever os amigos, né? Mas, assim, ela também vai pivotar, né? Ela já colocou o Globoplay, todas as ferramentas. Hoje a gente só tem canais de televisão ainda, da maneira como a gente vê, acredito eu, porque no Brasil a gente não tem uma internet decente e a gente não tem em todos os domicílios uma Smart TV. Pode ter certeza, quando a gente tiver todos os domicílios do mundo tiverem umas, duas, três Smart TVs, a forma de entregar, né, esses canais, esse conteúdo também vai mudar. E são coisas que a gente não tem como dizer, né, não prevejo o futuro. Mas que a gente vê que está nessa tendência. Quer ver um exemplo? Pouca gente percebe. Vamos ver se a nossa audiência já percebeu. Né? Aquele jornal da Globo aqui no Rio de Janeiro, na hora do almoço, como é que é o nome dele? RJTV. Né? Aí agora, ó, você pode observar hoje RJ1. E aí, verdade. RJ2. Por quê? Porque o TV está atrelado à TV. E ela sabe que futuramente ela não vai mais entregar com TV. E ela não sabe se isso vai ser pelo telefone, se isso vai ser pelo monitor, ou por uma tela qualquer que a gente vai ter dentro de casa. E aí é mó barato, cara. Assim, já tem 2 anos que a Globo está fazendo isso, só os observadores percebem. Entra o logo RJTV, o TV sai, vira RJ1. E ele fica alternando, TV1. O teu cérebro começar a acostumar com aquela ideia tão enraizada que é o RJTV. E como é, o MGTV, SPTV. Agora acredito que é tudo RJ1, SP1, MG1 e MG2. E por aí vai. Eu acredito também que a Globo especificamente também vai pivotar. Só tem que parar essa babaquice de ficar brigando na política, porque, porra, é um negócio assim que já tá demais, né? Já tá uma coisa... Infelizmente, e a minha formação também no jornalismo me faz falar que meus colegas, principalmente da Globo, tá difícil. O jornalismo da Globo deixa a desejar bastante, aí vai uma polêmica danada que eu não vou nem começar a verticalizar isso não, mas, porra, ô galerinha difícil. Tudo bem que, né, a política também não está ajudando, mas vamos que vamos. Pessoal, programaço, cara. O papo, quando é bom, passa rápido. A gente estourou o tempo, já tem 3 minutos agora. Vai bater 3 minutos agora. Vocês não perceberam, que nem o RJTV pro RJ1, vocês também não perceberam. Eu também não percebi, porque o papo tá legal, e aí fica a gente falando. E aí a gente tem que começar agora a tomar o caminho da roça para dar gostinho de quero mais, e a gente poder chamar o convidado, o Mauro Melo, não o Soares, está aparecendo aqui para mim, mas o Mauro Melo, novamente para participar do programa. Então eu vou pedir, meu grande amigo Márcio Escudeiro, vamos àquela parte das considerações finais, para a gente já tomando o caminho da roça e poder deixar o gostinho de quero mais, porque ficaram várias perguntas aqui em aberto, mas a gente, fala muito, né? Todo mundo aqui fala muito. Então... A gente está falando o quê? 20 minutos? Mauro Melo, muito obrigado pela tua presença aqui, por trazer teu conhecimento, compartilhar essas suas experiências aí com a nossa galera. Você que está vendo aí, você mesmo, você que não se inscreveu, você, rapaz, é uma decepção para a humanidade. Está até agora assistindo
aqui. Tá Aqui curtindo. Quem tá até agora se inscreveu, não é possível. É um miserável, né, cara? Que você, bicho? Olha, eu vou defender hoje. Fica Eu vou defender. aí, Vai virar Fox essa porra, essa bancada de falar um em cima do outro. Eu vou defender esse treco, porque eu duvido que com 1 hora e 4 minutos não tenha se inscrito. O joinha... Porra. Vai lá, galera, dá essa moral, né? Não é possível. Essa moral. Olha, aproveita que você tá aqui, que você tá curtindo o Mauro, vai lá no canal dele também e já se inscreve lá para poder ajudar o cara que tá trazendo aí um conteúdo de qualidade para você. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Sandro. Foi sensacional. Mais um programaço pro M. E também quero deixar aqui já o convite aberto, Mauro. Para você voltar várias e várias vezes para a gente ter essa resenha muito bacana e agradecer por esse programa muito bacana. É com você aí para fechar o M de hoje. Pô, que beleza, cara. Queria agradecer ao canal M, queria agradecer a você, Sandro, você, Márcio. Pô, cara, para mim, assim, é sempre muito bom a gente falar do mercado, né? Porque a gente sabe que a gente tem um alcance, né? Como eu falei, todos nós influenciamos pessoas de alguma maneira. Então, um bate-papo bacana como esse, pô, discutindo sobre o papel da criatividade, o papel do empreendedorismo, né? Publicidade digital versus publicidade analógica, isso são coisas que vale a pena realmente a gente debater sempre. Agradeço pelo convite. Pô, fiquei com vontade aqui de abrir uma cerveja e ficar batendo papo com vocês aqui a tarde inteira, mas não é possível. Espero sim estar com vocês de novo uma próxima vez e um abraço aí, só mandar o tema que a gente troca essa ideia. Valeu, Mauro. Valeu, Márcio. Valeu, Márcio. A gente vai ficando por aqui. Lembrando para você do outro lado da telinha, de segunda a sexta, sempre às 20 horas aqui no YouTube. Abraço, pessoal. A gente se vê. Valeu. Valeu. Tchau.